Senta que lá vem a história. Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu Capacitor de Fluxo. Sejam muito bem-vindos. E você que ainda não é inscrito, está perdendo tempo, vai lá, se inscreve no canal, R$0. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre videogames. Fiz uma seleção aqui, um compilado com games dos anos 80, 90 e por que não também dos anos 2000. Então você que gosta de games, vai lá no comentário agora e coloca lá uma lista com os games que marcaram a sua infância. Combinado? Sem mais delongas, e agora vamos pro vídeo! O meu primeiro contato com os videogames foi mais ou menos em 85. Meu primo tinha o Dactar 007, sem dúvida um dos consoles mais interessantes fabricados no Brasil. Foi lançado em 84 pela Milmar e era um clone não autorizado que rodava todos os jogos da Atari. Alguém se lembra aí do Keystone Capers, que era o famoso Polícia e Ladrão de 1983? Cara, esse jogo era muito bacana e dá muita saudade quando eu ouço esse sonzinho, essa musiquinha, muito legal. Alguém se lembra aí do Enduro? Cara, esse jogo marcou demais. Eu me lembro muito bem que eu jogava com meu primo na casa de minha avó e ele tinha uma fase que ficava escuro, né? Anoitecia e o carro meio que acendia o farol, assim. Era com um gráfico bem precário para a época, mas era sensacional e marcou demais. Tinha também o River Raid, que era um jogo bem bacana, difícil demais de passar. Pra mim era bastante difícil. E tinha o Box, que era um gráfico horrível, mas era o que tinha, a gente se divertia pra caramba com aquilo ali. Tempos depois, como toda criança que eu conheço, eu não ficava o tempo todo em casa. Saía pra rodar de bike com a galera e muitas vezes ficava na casa de minha tia jogando videogame com meu primo. Pra quem não viveu os anos 90, o Turbo Game era um console pirata do NES, produzido e fabricado no Brasil. O console era quase idêntico ao Top Game VG9000, mas tinha algumas pequenas diferenças. Era um controle inspirado no Mega Drive. O jogo que mais me marcou no Turbo Game foi o Elevator Action. O jogador assume o papel do Agente 17, um espião que se infiltra em um prédio cheio de elevadores. Ele deve coletar documentos secretos do edifício e atravessar 30 andares do prédio usando a série de elevadores. O jogador é perseguido por agentes inimigos que aparecem dentro de portas fechadas e precisamos descer até a garagem do prédio coletando todos os documentos secretos. Lá o carro para fuga o espera. Outro jogo que marcou demais no Turbo Game foi o Super Mario e a trilha sonora nem se fala. Tinha também o Tiger Rally, que é um jogo de shooter de rolagem vertical e o jogador controla um helicóptero atirando nos inimigos, tanques de guerra, navios e é muito legal. Já no final dos anos 80 eu fui conhecer uma locadora chamada Feira Games. Caramba, que saudade! Alugamos algumas horas no Master System por indicação de um amigo. Jogamos Forgotten Worlds, quem é que se lembra aí? É um jogo de 1988. Forgotten Worlds pode ser jogado até com 2 jogadores simultaneamente. O jogador controla um soldado voador, é armado com um rifle e munição limitada e ele sai pipocando todo mundo. É muito legal e divertido pra caramba. Outro dia a gente estava na locadora jogando Forgotten Worlds lá no Master System e o cara chegou lá com um Mega Drive, do nada lá na tela, Sonic the Hedgehog. Todo mundo pegou o Master System, jogou de lado e foi prestar atenção lá na abertura do jogo da Sega. E foi muito bacana e o Sonic marcou demais. O Mega Drive tinha jogos bem legais como Streets of Rage, Golden Axe, Michael Jackson com o jogo Moonwalker. E o decepcionante Altered Beast, que é um jogo ruim pra caramba. Na época da escola eu acabei filando aula para conhecer o incrível Super Nintendo. Eu fingi que tava sentindo mal para ir para casa, mas chegando na locadora a galera tava colada na tela jogando Street Fighter 2. Era o Guile versus o Ken Masters. Naturalmente o Mega Drive ficou de lado.
O Nintendo tinha uma porrada de jogos legais, como Top Gear, F-Zero, o Tartaruga Ninja também lotava as locadoras. Tinha o Super Mario World, que também foi muito famoso, Bomberman, Super Contra. Rock'n'Roll Racing, que tinha uma trilha sonora sensacional. Fiz até uma playlist no Spotify com as músicas do game. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora eu acho que o jogo mais jogado pela galera nas locadoras era o Superstar Soccer. International Superstar Soccer. 1993 rolou o lançamento do 3DO pela Panasonic. Foi a primeira vez que eu vi um console naquele formato. Parecia que a gente estava no futuro. Tinha um game chamado Jax, uma lagartixa, cujo objetivo era recuperar todos os controles remotos escondidos nas fases. Tinha também o Road Rush, que era um jogo de corrida de moto e também rolava muita porrada, era divertido e tinha um ótimo gráfico. Um game que eu gostei bastante, o 3DO me surpreendeu. Um game que eu gostei muito no 3DO foi o Space Ace. O game tinha uma concepção bem diferente. No game, Ace tenta impedir o chefão de dominar a Terra. O chefão quer transformar toda a humanidade em bebês e dominar o planeta. O game é sensacional. Já em 94 chega o primeiro console da Sony, o PlayStation 1, trazendo os melhores gráficos para a época. O console revolucionou a indústria dos games e finalmente deixou os velhos cartuchos de lado. Tinha Gran Turismo, Resident Evil, tinha Tomb Raider, Tekken, Street Fighter Alpha. Street Fighter talvez seja a franquia que eu mais joguei na minha vida. Não que eu fosse um grande jogador, mas tínhamos até uma tabela personalizada com os resultados das lutas. Outra coisa que eu gostava muito eram os fliperamas. Quem é que não gosta de um arcade? Algo que marcou demais. A galera lotava os fliperamas para jogar e ou ficar piruando, né? Eu gostava muito de jogos de naves. Eram os meus favoritos. Aero Fighters, eu gostava demais. Aero Fighters é sensacional. E aí eu cheguei a alugar 2 fliperamas para uma lanchonete dos meus pais. Obviamente que era só uma desculpa, né, para poder jogar o fliperama. O que eu queria de verdade era ter o fliperama do Samurai Shodown e o X-Men vs Street Fighter. Porém, eu só consegui Cadillac Dinosaurs. E também o Final Fight. Foi uma época muito legal, joguei pra caramba. Já nos anos 2000 tivemos aí o lançamento do PlayStation 2, o console considerado um dos maiores sucessos da Sony. Superou as expectativas da empresa e se tornou o videogame mais vendido de todos os tempos. Meus games favoritos eram God of War e Splinter Cell. Gostava também do Onimusha 3, muito bacana. A abertura desse jogo é animal, lançado pelo PlayStation 2 em 2004. E tem a participação do Jean Reno, o marroquino que trabalhou em filmes como Imensidão Azul e Ronin. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que está aqui sempre compartilhando, comentando, curtindo, né, falando sobre os vídeos. Isso é muito legal, isso incentiva a gente. Você que ainda não está inscrito no canal, vai lá, cara, ó, se inscreve, R$0, não custa nada. E ó, compartilha no grupo das tias, dos amigos, manda para todo mundo, manda para geral. Vamos fazer essa galera que gosta de nostalgia, né, do saudosismo, crescer cada vez mais. Muito obrigado a você que está aqui, valeu a força, você que está sempre compartilhando os amigos dos outros canais também, muito obrigado mesmo, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!